começar a falar sobre internet, censura, liberdade. Vejam como são as coisas. Começou a confusão, né? Do X, vocês viram. No final de semana, circulou o relatório da PF, a gente falou sobre ele. Falando aí que o pessoal tava participando de Spaces, né? Fizeram lives, o Twitter, né? Isso, aquilo, outro. Sei lá, né? Toda aquela história. Beleza. Falar um monte de coisa. Aí, após a apresentação desse relatório, a Justiça agora pediu os esclarecimentos, né? As explicações sobre as ponderações que a Polícia Federal fez. Aí tá ali dizendo que o ministro manda o X se manifestar em 5 dias sobre descumprimentos de decisão judicial apontados pela PF. A Polícia Federal afirmou em relatório que a rede social de propriedade de Elon Musk permitiu transmissão ao vivo de perfis bloqueados, participação no Space, etc. Eu não sou especialista em TI, mas eu entendo um pouco como as coisas funcionam. O Hélio Beltrão fez um tweet bacana, comentando um pouco sobre o caso, falando o seguinte, ó. A ferocidade de censura é inacreditável. O Supremo agora punirá o Twitter se Constantino, que mora há 10 anos nos Estados Unidos, participar de um Spaces iniciado por um americano e que esteja disponível para brasileiros entrarem. Aliás, isso já aconteceu, pois eu participei de um Spaces totalmente lançado no exterior em inglês, onde havia um perfil censurado. Ou seja, o Supremo quer que o X bloqueie a ferramenta Spaces para todos os brasileiros por haver chance de um perfil censurado estar na sala. Ou, alternativamente, quer que o Twitter bloqueie o Spaces de todos os perfis censurados no mundo inteiro, mesmo que sejam residentes fora do Brasil. E aí qual é o ponto? Como é que funciona o Spaces? Se você for bloqueado pelo criador do Spaces, você não pode entrar. Spaces é uma ferramenta que é como se fosse uma sala de bate-papo que todo mundo pode entrar, mas só quem pode falar são os oradores. E quem escolhe os oradores é quem criou a sala. Se a pessoa que criou a sala lhe bloqueou, você jamais vai conseguir entrar. Se a pessoa que lhe bloqueou, ela só tá como orador, não tem nenhum problema. O que vai te impedir ou não de entrar na sala é quem criou. Aí pensa o seguinte. Pensa que o próprio, sei lá, qualquer pessoa conhecida, a Madonna. A Madonna criou uma sala. Madonna criou uma sala. O Beltrão tá falando do Constantino. Vamos supor que a Madonna tá na sala. Aí você tá lá. Você tá ouvindo a Madonna. Por alguma razão, o Rodrigo Constantino entra na sala da Madonna. E aí? Vai fazer o quê? Você vai proibir as pessoas de ouvir a Madonna porque o Constantino entrou na sala? Ou você vai querer impedir que o Constantino entre em qualquer Spaces, mesmo sabendo que as proibições dele estão no Brasil? Porque ele é cidadão americano, bora lá. Então ele, como americano, não pode participar de Spaces de americanos? Você começa a ver como são problemáticas algumas coisas e você talvez não tenha algumas soluções a contento e que talvez algumas dessas ponderações não levam em conta alguns aspectos técnicos de toda essa situação que é bem complexa. Dureza, né? Mas não importa. Não importa porque a Polícia Federal sabe muito mais que a gente. Não sei nem por que eu coloquei isso na mesa, né? A gente não sabe, quem sabe das coisas é a turma do Lula. Aí a turma do Lula, que é realmente a turma do Lula, né? Que é o AGU, é o Bessias. Site oficial do governo. Não tá bonitinho assim um print, né? Eu botei porque, já disse a vocês, do jeito que tá aqui, eu vou depois recortar, né? E colocar no Atlas. Então, vai que um dia a conta do Schellenberger desapareça. Pô, o cara vai poder ler no Atlas, né? E ver realmente qual era a notícia, pelo menos manchete, subtítulo. A AGU encaminhou ao Supremo indícios de crime cometido por meio da rede social X. Crime. Meteram um crime. Aí o Schellenberger diz assim, ó, o Procurador-Geral do Brasil acaba de me acusar de um provável crime por publicar o Twitter Files do Brasil. É uma mentira monstruosa. O Lula está a perseguir-me porque expus a censura ilegal do governo. Vou lutar e vencer. Eu fui lá dar uma olhada na nota, né? A AGU nessa terça, Supremo, notícia de fato com informações que demonstram a provável ocorrência de crime contra o Estado Democrático de Direito
e contra as instituições em razão da divulgação de informações sigilosas. No documento, a AGU solicita ao relator do procedimento no Supremo, o ministro, que encaminhe as informações ao Ministério Público Federal para que o órgão, que tem competência constitucional para propulações penais contra autores de delitos, avalie se houve de fato a existência de crime com a identificação das respectivas autorias. As circunstâncias que embasam a notícia encaminhada foram a divulgação dia 3 de abril deste ano dos chamados Twitter Files. Trata-se de um conjunto de e-mails trocados por funcionários da rede social do X, né? Comenta muitas coisas. As informações sigilosas foram postadas pelo jornalista americano Michael Shellenberger em seu perfil no X. Em seu post, Shellenberger também fez acusações contra o ministro, a quem atribui medidas autoritárias e antidemocráticas. Para a AGU, a divulgação via X dos conteúdos dos e-mails, sem as respectivas autorizações judiciais, comprometeram as investigações em curso e na Corte, no Tribunal Superior Eleitoral, sobre as condutas antidemocráticas ocorridas no Brasil que culminaram nos atos contra as sedes dos poderes no dia 8 de janeiro. Imagina achar isso aqui normal. Tem gente que acha normal, a imprensa acha normal. E pior, né? Imagina quem olha para isso e bate palma, que é a turma da esquerda. Celebra, né? A festa, a grande vitória. Hugo Freitas, jurista, Gazeta do Povo, ele coloca um pedaço da peça da AGU. Ele destaca ali, nações que supostamente utilizam meios de comunicação e redes sociais para influenciar e distorcer debates públicos importantes como projetos de lei. Aí Hugo fala o seguinte, né? O Twitter Files revelam que pessoas estavam sendo investigadas por participar do debate público sobre, um projeto de lei. A PEC, na verdade. A AGU pede criminalização de quem divulgou. Qual o motivo? Estão atrapalhando nosso trabalho de investigar quem participa do debate público sobre o projeto de lei. É umas coisas assim que... Saiu semana passada. Ou da semana passada, não, só essa semana já. Esse negócio dá uma desanimada, não dá? Eu tento até manter a energia mais alta, mas você lê assim, nossa, é uma tristeza. Porque você sabe que a galera tá de má vontade. É muita má vontade de não querer entender as coisas. Sabe assim, pô, os petistas, sabe, a galera gosta de uma confusão, né? Rapaz, é uma confusão. A turma não gosta de paz, não gosta de confusão. Mas enfim, saiu o Twitter Files 3. A turma mostrou como algumas coisas que aconteceram inclusive contra a esquerda. Fala algumas coisas interessantíssimas. E também falou sobre questão de hashtag, etc. O Marcília faz uma ponderação que você não precisa ter acompanhado o Twitter Files parte 3 para entender. Ele fala assim, ó, um aspecto interessante do chamado Twitter Files 3, divulgado ontem, é a aparente obsessão de nossos tribunais com hashtags. Ao que consta, queriam auxílio das plataformas para identificar os seus criadores, monitorar sua evolução e até mesmo diminuir o alcance de contas que as propagavam. Mas o que é uma hashtag? É uma mescla de opinião com texto criativo. Não é possível que se entenda uma hashtag como um fenômeno informativo para que seu mau uso possa ser tratado juridicamente como desinformação. Não é possível que seja entendida como portadora da verdade para seu mau uso possa ser compreendido juridicamente como fake news. O que opcionavam, então, com o monitoramento de hashtags? O que está acontecendo no Brasil? Teve 100 mil menções a hashtag Lula é malvado. E daí? Sabe? E daí? O que mudou? Nada! Sabe? É um negócio assim que é uma loucura. É uma loucura. As preocupações das pessoas... Não sei se a turma entende as coisas, se é má vontade, se é vontade de criar confusão. O que eu sei é que saiu essa nota ontem. Ontem lá no Talking Show, até abri uma live. Eu fico feliz com vários de vocês. Ataque contra o ministro por bloqueios no X. Partiu de comunidade com alta proporção de contas falsas. Aponta relatório. Quem que faz relatório? Especialistas.
Aí eu perguntei ontem, lá na live, né? Eu falei, vocês aqui, só vale quem não viu a matéria. Só vale quem não viu. Falei no vídeo, falei, de tudo que vocês já ouviram, olha só, matéria na Globo, né? Matéria pró-censura, tratando de rede social, regulamentação, com especialista. E aí, quem foi? Vocês que nos acompanham, já sabem, só tem duas opções. Só tem duas opções. Só tem duas. Ambas estão no Rio de Janeiro. Nesse caso aqui, né? Uma é o ITS, a outra é o NetLab. Quem foi que fez o estudo? O NetLab. Tá ali embaixo, ó. É o que aponta o novo levantamento do NetLab. Gente, é um negócio que é um padrão. Não precisa ser gênio para entender. É só aquela coisa, né? Você vai lendo, aí você começa a notar que tem uma coisa. Porque você. Toda nota que sai na Globo sobre. Assim, eles expondo a necessidade de censurar e criando narrativa para fortalecer a necessidade de censura. Ou é a turma do ITS, ou é a turma do NetLab. É incrível. É incrível. É um negócio assim que é previsível. Não precisa nem abrir a nota para saber. Já eu nunca nem ler o resto. Mas eu vou ler para mostrar para vocês. E vou dar uma sugestão aqui. Tive algum jornalista de um portal mais independente, mais à direita, quiser soltar essa manchete, eu acho que seria bacana. Mas tá ali, né? O debate digital em torno, né, entre Elon Musk e o ministro Babá, mobilizou duas principais comunidades que se diferenciam pelos índices de interações e uso de robôs. Será que realmente elas se diferenciam? Porque, olha só, quando você coloca assim, ó, se diferenciam pelos índices de interação e uso de robô, o que é que leva a entender isso que tá em verde? Eu vou falar, você pode dizer que você concorda comigo ou não. Eu acho que o que o leitor entende é o seguinte, olha, um grupo tem muita interação e usa robô, o outro grupo tem pouca interação e não usa robô. Esse grupo é honesto. É um grupo malvado que tá aí nas redes com robôs, bots, e o outro é do bem. Eu acho que é isso que dá a entender. O que é mentira. O que é mentira. Vocês vão ver os números da própria matéria. Com maior proporção de contas consideradas falsas, a base que impulsionou o posicionamento do bilionário contra o ministro teve alto grau de compartilhamento. Ó, tá vendo? O lado do Elon Musk, mais engajado, tem muitos robôs. Enquanto isso, o grupo lulista, né, que teceu um discurso contra o Elon Musk, é menos denso e engajado, apresentando também uma menor proporção de contas avaliadas como não autênticas. Interessante. Muito interessante. Porque, olha que coisinha. Olha que safadeza. Eu adoro essa safadeza. Danados. O texto começa a falar o seguinte, ó. Maior proporção, menor proporção. Olha como esse termo proporção é relação, né? Quantidade de contas autênticas para contas inautênticas. Quando você lê isso daqui, essa parte verde já começa a ficar diferente. Só que o pior não é isso. Quando a matéria desse lixo chamado Globo fala do lado da liberdade, as contas inautênticas são, ó, contas consideradas falsas. Na hora de falar de conta falsa, na esquerda, contas avaliadas como não autênticas. Um é falso, o outro é não autêntico. É a mesma coisa. Só que o termo não autêntico só não é autêntico, tá? Mas o outro é falso. Tem um peso diferente. Você vê como a galera... Eu não vou abrir margem. Você vê como a galera realmente é lulista, né? São uns lulistas. Luiz Felipe de Azevedo. Rapaz, que lixo, viu, de matéria. Deve estar orgulhoso, né? Deve estar muito orgulhoso. Seu inquisidor, velho. Rapaz,
Essas pessoas não têm Deus no coração, não. Sabe? Eu não gosto do Lula. Eu não gosto da esquerda, mas eu não minto. E eu não fico criando narrativa pra levar a perseguição dessas pessoas. Porque perseguir nunca é bacana. Aí tá ali, né? Que é para um levantamento do NetLab. Aí veja só como são as coisas. Veja que manchete. Que manchete, né? Ataque. Né? Partiu de comunidade com alta proporção de contas falsas. O ataque. Aí você vai olhar assim, ó. Na comunidade que propaga o discurso do empresário, a proporção de contas considerada autênticas, ou seja, perfis valida, 49,88. Enquanto a possibilidade de robôs é 47,97. Na base oposta, você tem 35,58 como robôs. Ou seja, gente, o que a gente tá vendo aqui é que a turma do Lula, 1/3 dos lulistas na rede social são de robôs. O que tem que pegar jornalistas desse Brasil, sirene, bota o emoji de sirene, aquele, a bomba, o bom, urgente, caixa alta, giroflex. Rede Globo acusa lulistas de usar robôs. Segundo estudo divulgado pela Globo, quase 36% dos lulistas são robôs. E você só coloca esse pedaço da nota. Aí no final você coloca um disclaimer, né? Fizemos essa matéria de clickbait para mostrar o lixo que é o jornalismo da Globo. Aí você destaca o negócio do inautêntico, etc, tudo mais. Não é possível. Cadê a figura do ombudsman na imprensa para pontuar, mostrar... Eu não falo nada. Eu não falo o que eu penso. O que eu penso não é o que vocês pensam. A gente se entende sem falar nada. A gente se entende sem falar nada. Não precisa falar para entender o que a gente tá pensando aqui nesse exato momento. Solta assim, sirene, giroflex. Tem que começar, tem que desmoralizar uma coisa dessa. É um absurdo. Tenta vender um lado é o bom, o outro lado é mal. Gente, e você sabe com uma conta inautêntica o que é um robô? Não tem como eu provar isso. Tem, na verdade tem. Eu já provei um robô. Eu provei. Como é que eu provei? Vamos lá. Vamos falar de Twitter. Quando você vai no Twitter, o que a conta tem? Ela pode ter uma foto, ela pode ter uma foto de capa, ela tem um arroba, ela tem um nome. Tudo bem, é isso daí. No passado, quando você fazia um Twitter do celular, aparecia, né? Tweet from iPhone, Twitter from Android, se era pelo computador, Twitter web. Certa vez, o que foi que eu notei? Eu postei uma coisa contra o Sérgio Moro. Eu cliquei no meu post, acho pra editar, consertar, porque o Twitter liberou essa ferramenta. Quando eu cliquei, já tinha um comentário e marcando assim, sei lá, 3 segundos, 7 segundos, que o comentário era um texto com uma imagem. Olha só. Ainda que o texto esteja pronto, que é Ctrl+C, Ctrl+V. Gente, imagina, em 7 segundos, você colar o texto, depois copiar a imagem, colar a imagem e postar o tweet, você fazer com sua internet o upload e a coisa chegar. Cara, é muito rápido. Não tem como uma pessoa fazer isso. E aí, na época, não tinha Twitter for Android, não tinha Twitter for Web, nem Twitter for iPhone. Tinha o nome de uma coisa, tipo de um software. Que o Twitter colocava essa label, né, esse rótulo. Quando você clicava, você via que era um programa de automatização. E aí eu comecei a ver que esse mesmo texto, com essa mesma imagem, estava sendo replicada. Eu comecei a fazer teste, e eu não falei, eu fiquei fazendo. Virou dossiê. Um cara da área de TI, trabalhava numa empresa grande, a empresa na época se pronunciou para falar que não tinha nada a ver com o caso e o cara conhecia o irmão do Sérgio Moro. Isso aconteceu, ficou provado, documentalmente, mas eu consegui mostrar uma. O que é que eles olham para classificar como robô, não é robô, etc, tudo mais? Não sou especialista, mas eu entendo minimamente. Por exemplo, esses estudos, eles começam a olhar indícios de que possivelmente você está lidando com a conta inautêntica. Por exemplo, quando eles começam a ver que várias contas diferentes estão copiando e postando o mesmo texto, pô, isso é meio estranho, né? Contas diferentes com a mesma mensagem, às vezes uma mensagem com a hashtag, pô, isso pode ser meio estranho. Quando olha e vê que a conta, ela não tem foto. Estranho, né? Aí você olha para arroba. O meu arroba aqui, Kim Paim.
Você deve ter sua arroba, seu nome, sobrenome, sei lá, você inventa alguma. Quando você cria uma conta do zero do Twitter, exemplo, seu nome é Paulo. Você botou lá, Paulo. O Twitter vai criar automaticamente para você um arroba, aí depois você vai e muda. Então, arroba original normalmente é assim, Paulo 25, 70, 36, 47, e coloca um número aleatório. Se você não muda essa arroba, é mais um indício que deve ter algo errado. Pô, o cara não troca arroba, o cara não tem foto, o cara fica preso. Então, esses indícios levam a crer que aquela conta possivelmente é um robô. Tanto que eles não afirmam, né? Enquanto, né? Consideradas. A gente considera. Não dá pra bater o martelo, não dá pra saber. Então, assim, é um absurdo atrás de um absurdo. Que o único objetivo é o quê? Criminalizar um lado da política. Tem que meter nota. Sirene. Rede Globo. Divulga estudo. 36, quase 36%. Né, das contas, segundo estudo, de lulistas são robôs. Né? Tem que botar assim, pô. E lá no você bota o disclaimer, né? Fala assim, desculpe, leitor, por essa manchete. Mas é pra mostrar o lixo que se tornou a imprensa brasileira. Você pode dar essa explicação, você pode ir atrás. Nas próprias políticas, eles explicam, né? Como é que eles classificam essas contas inautênticas. Não dá pra deixar essas coisas passar, não. Aqui é só pra mostrar que é sempre aquele mais do mesmo, né? Ai, NetLab! O que é NetLab? É Ford Foundation! É Open Society! Semana passada eu mostrei pra vocês, né? Como já tava grande esse episódio do Elon Musk, né? 15 dias falando. Metade do Atlas de Abril vai ser sobre isso. E já tinha um capítulo lá que era Elon Musk contra focas e ongueiros. A gente vai falar do foca também, né? Mas é sempre os ongueiros. E aí eu volto também pra falar. Quando eu digo pra vocês, gente, algumas questões que nós enfrentamos, a gente não vai conseguir resolvendo ela, mas indiretamente. Tá mais do que claro que essas ONGs internacionais, elas estão contra a liberdade, elas estão do lado da censura. Olha como até o vigor desse episódio de Elon Musk já tá caindo, já voltou o Lula pra imprensa, todo dia tem uma coisinha, mas a gente já não tem mais o mesmo clamor. A janela basicamente se fechou. Deve ter mais alguma coisinha. Pronto, a Câmara lá nos Estados Unidos pediu o documento pro Biden. Qualquer comunicação que possa ter do governo brasileiro. Teve algum deputado nosso, coisa mais simples, pegava aquele documento, traduzia pro português, fazia o mesmo requerimento pro governo federal, entrava aí com lá. Governo federal, queremos todos os documentos de qualquer tipo de troca de mensagens entre Lula e a administração Biden. O mesmo pedido que fez, né, dos Estados Unidos pro Brasil, faz do Brasil pros Estados Unidos. Se movimentar, gente. Uma coisa com. Sabe? Tenta marcar um gol aí, deputado. Pelo amor de Deus. Os senhores e senhoras lacram na internet, mas tenta botar a bola no gol. Pelo amor de Deus. Sério mesmo, pelo bem do Brasil. Vamos pensar em alguma coisinha aí, né? Poxa. E a oportunidade tá se esvaindo, né? E é isso, né? Perdemos a oportunidade. Até o momento, nada mais concreto foi colocado na mesa. Teve ganhos? Tivemos ganhos. É inegável. Poxa, teve narrativa de mostrar a parte da sociedade acordar para várias coisas que estão acontecendo. Mas a gente podia ter. Né? Vocês estão satisfeitos ou queriam um pouco mais? Talvez não. Dá para ter mais um pouquinho, né? Cabe um pedacinho a mais, né? Cabe um pedacinho a mais na barriga, o estômago ainda tá roncando. Tem parceria com o Aston Brasil Office. Aí as pessoas estavam assim, meu Deus! As pessoas estavam surpresas quando descobriram. Tem que se preocupar mais com algumas coisinhas, né? A nossa direita. Tem que amadurecer um tiquinho. Elon Musk deve depor por videoconferência à Câmara, né, sob o ministro. Nos bastidores, dado como certo que ele vai aceitar o convite. Eu trouxe a nota só por causa disso, porque diz que o Elon Musk deve aceitar. É o que diz nos bastidores. Aí eu não vou dar play, porque tá ali na tela o que o Felipe Neto falou. Ele participa de um evento na Câmara dos Deputados, falando que tem que mudar o nome, não chamar de regulamentação, que o povo tem medo. É o que a Globo fez, mudar de PL das fake news, né? Regulação das redes para PL das redes sociais. O Felipe Neto tá propondo a mesma coisa e ele chama, né, o Arthur Lira, que foi infelizmente titulado pelo excrementíssimo Arthur Lira. Eu acho que os deputados deviam chamar o Lira de excrementíssimo. E se o Lira se incomodar, falou, Lira, por que você tá incomodado? Por que você não falou então do Felipe Neto? A gente pensou que tava liberado, então, me perdoe. Você vai reclamar do Felipe Neto também? Porque senão vai parecer que a hipocrisia é sua. A turma também tem que dar umas cutucadinhas, né? Tem que provocar. Fala aí, irmão. Qual vai ser? Qual vai ser?
Aí Felipe Neto tava lá, né? Representando o Instituto Vero, que ele fundou. E muita gente apontando ontem. Muita gente descobriu que não sabia que um dos grupos que doou pro Felipe Neto foi o Soros. Ele mesmo assume, tá nem aí, ó. Várias outras entidades contribuíram, incluindo a Open Society do Jorge Soros. Esperneiam os fascistas enquanto ele trabalha. Não, tu me esperneia porque é um absurdo, né? Se fosse qualquer coisa similar com a direita recebendo dinheiro internacional, tava todo mundo preso. É por isso que a turma fica puta da vida. Ah, Felipe Neto. Aí, ontem isso aqui rodou bastante. Acho que essa narrativa tem tudo pra crescer. Acho que tem tudo pra crescer. Porque o ICL é um canal que tem dono. Se chama Eduardo Moreira, um banqueiro, tem muito dinheiro. Eduardo Moreira vai mandar o pessoal bater isso aqui todo santo dia. Só se refira agora como internacional fascista. Quem que trabalha no ICL? Leandro Demore, cara miúda. Eu chamo de cara miúda porque olha o rosto desse rapaz. Parece assim, eu até falei na live ontem, né? Normalmente você pega assim, do olho pra lateral da cabeça, é um dedo. Ele parece que deram um offset de 4. É o olhinho aqui, ó. Os dois olhinhos aqui, a boquinha. A cara dele cabe aqui, ó. Cabe aqui. E o resto é resto. Eu nunca vi uma cara dessa. Boca miúda. O calejão. Aí botou um monte de gente, né? Elon Musk, Peter Thiel, Cherna Moscovitz, da apostas. Né? Das apostas, é mesmo. As bets, né? Pronto. Apostas de UFC. Um monte de gente. Não sei nem quem é essa galera. Mas já descobri que tem internacional fascista. De coração, eu não conheço também nenhum desses. Nenhum, mas não também, né? Os empresários. Aí, os políticos eu sei quem é, né? Bolsonaro, Trump, Milley, George, Orbán, o Modi da Índia. Não é aleatório, né? Isso não é aleatório. Isso não é aleatório. Por quê? Porque a Índia não tá jogando do lado da turminha, né, do Ocidente. A Inglaterra tá muito chateada com a Índia. Já botaram pra fritar. E o Eduardo Moreira tá foto com a rainha, né? A afinada rainha. Recebe ordem da casa de Windsor. Aí tá lá o Cast do Chile, o Wilders da Holanda, conheço, o Le Pen, o Abascal da Espanha e o Ventura. O Abascal é do Vox. Aí, essa aqui é a melhor de todas. Até o finado Olavo tá lá. Rapaz. É porque é ideólogo, né? As ideias se mantêm vivas. Foi bem, Carlos Bolsonaro é o ideólogo, intelectual. Essa cabeça de pote dele. Fazer piada, né? Meu Deus do céu. É incrível, gente. É incrível. O Duguin. É a direita duguinista. Direita duguinista. Aí tá o Beno, né? Que é padrão Malafaia. Aí de teleinfluenciadores colocaram a Glória Álvares, Ben Shapiro, Alan dos Santos, Azui, Marco Antônio, o Adriles e até o Adriles. O Adriles. Meu Deus do céu, velho. É de doer, viu? É de doer. Aí veja como são as coisas. Mais comentários da esquerda. Não foi só o único, mas isso que eu achei o mais o melhorzinho. A imprensa tradicional e a progressista andam bem parecidas. Defendem o sistema que pariu Bolsonaro, medidas autoritárias disfarçadas de democráticas, e servem a mesma narrativa de que existe um lado democrático e que no princípio era o verbo, e as redes sociais ferraram tudo. A diferença é que a primeira representa um setor que tem poder de verdade, que é o poder no Brasil, na imprensa, o consórcio. A segunda representa um grupo que acha que está no poder. A esquerda se tornou, né, um puxadinho no consórcio. Aí, no final da noite de ontem, a Globo News colocou esse vídeo na fala do Lula. Começou a circular bastante. Muita gente comentando sobre isso. Olha, o Lula está revelando o grande conluio. Enquanto a esquerda diz, né, que a direita está fazendo, mas na verdade que está falando são eles. Vamos ouvir aqui o Dilma. Essa fala é muito boa do Dilma. Deixa eu te contar que o presidente Lula disse hoje que quer um encontro entre os chamados presidentes democratas. O Lula quer uma estratégia internacional contra a extrema-direita. Então, os Estados Unidos, que era o espelho da democracia, da coisa em ordem, do respeito às instituições, está do jeito que está. Então, eu acho que nós estamos vivendo um novo período. Os setores de esquerda, os setores progressistas, os setores democráticos têm que se organizarem, têm que se preparar. Eu
estou tentando ver, já falei com o Pedro Santos, falei com o Macron, eu estou tentando ver se a gente consegue fazer uma reunião com os chamados, sabe, presidentes democratas, sabe, por ocasião da reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, para a gente definir, sabe, uma estratégia de como nós vamos, a nível internacional, sabe, enfrentar o crescimento da extrema-direita e suas matizes. Engraçado, né? Lula quer criar uma internacional de esquerda. Agora vem cá, gente. Por que o Lula não falou que ia chamar o Putin, o Xi, né? O Maduro, a tomada da Cuba? É engraçado, né? Por isso que eu digo, não dá pra continuar olhando pro governo Lula e gritando comunista, fora de São Paulo. Olha quem são os amigos do Lula. Olha quem são os amigos, os aliados de primeira hora do Lula. É o Macron. É o Biden. O Lula tá falando, eu vou chamar o Macron. Vamos resolver juntos. E isso daí, eu vi que ontem algumas pessoas estavam assim, meu Deus, olha, o Lula está, olha só o que o Lula quer fazer. Eu fiquei meio triste de ver isso daí, sabe? Porque eu vejo que algumas informações que são importantes, elas não ganham a luz do dia, como elas deveriam ganhar. Eu não sou a pessoa mais inteligente de todas, mas eu tento trazer informação. Quero informar vocês, pra vocês saberem das coisas. Esse aqui é o Atlas Brasileiro de abril de 2023. E o que o Lula tá falando aí não é nada novo. Absolutamente nada novo. Eu acho que, na verdade, o que o Lula tá falando, vamos ver, isso já está acontecendo há um ano. Essa ideia aí já tem mais de um ano que está avançando nos bastidores. Com base no que eu digo isso? Você vai lá no Atlas, você abre na página 117. É o primeiro tópico do capítulo de regulamentação das redes. O tópico se chama Ações Governamentais. Coisa que aconteceram em abril do ano passado. Aí você vai na página, duas páginas depois, na página 119, no canto inferior direito. Aí você vai ver essa notícia aqui, ó. A rede de influência planejada de Lula com os democratas dos Estados Unidos servirá aos interesses liberais globalistas. Vamos ver se não é a mesma coisa que o Lula está falando? Se não já foi colocado em campo? O analista André Coríbico, que já apareceu nos atlas anteriores para demonstrar as mentiras e hipocrisias ao redor do Lula no que diz respeito à sua agenda internacional, trazia uma grave denúncia, destacando que o editor associado do Político para Assuntos Globais, o Alexander Burns, havia soltado uma reportagem exclusiva que o Coríbico classificou como bombástica, cujo título traduzido era Plano de Lula, uma batalha global contra o trumpismo. Você vê que ele começa falando dos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos, antes da liberdade, olha como está agora. Na matéria do Político, Burns citava alguns democratas americanos que haviam se reunido com Lula durante sua viagem a Washington no início de fevereiro, para informar sua audiência sobre os planos do líder brasileiro de lançar uma rede global de influência em parceria com aquele partido. Exatamente o que o Lula falou. Como funcionaria essa rede global de influência em parceria com o Partido Democrata? Estava em linha com o monitoramento que o PT iria realizar nas redes da extrema-direita, que se falava sobre isso, né? Em abril do ano passado. E a matéria é aquela. 13 de abril de 2023. Indo direto à fonte, vamos analisar a nota original do Burns, publicada no site Político. Burns começa o relato do plano do Lula informando que, em reuniões privadas com parlamentares progressistas e líderes sindicais, Lula deu um recado terrível, segundo 4 pessoas presentes nas discussões. Embora demagogos venenosos tenham caído no Brasil e nos Estados Unidos, Lula alertou que uma rede global de forças de direita continua a ameaçar a liberdade política. Eleitores esmagados pela desigualdade econômica e confusões por uma enxurrada de desinformações nas redes sociais permaneceram vulneráveis a figuras como Trump e Bolsonaro, o homem forte e brutal que Lula mal derrotou no outono passado. Você vê que o tom da nota, né, é bem à esquerda, né, como Bolsonaro, demagogos venenosos. Aqui é abre aspas, né, a tradução do Google do texto em inglês. Segundo Burns, Lula chamava para o campo de batalha a esquerda
ao fazer a crítica em que seria necessário o empenho de todos no plano, né, aspas, em Washington, o líder brasileiro de 77 anos lançou um chamado à batalha. A esquerda precisava construir sua própria rede transnacional, disse Lula, para lutar por seus valores políticos e enfrentar crises como a privação econômica e as mudanças climáticas. E o Lula vem avançando com a agenda verde, né? Líderes de extrema-direita como Trump e Bolsonaro nas Américas se procuraram e encontraram companheiros de viagem na linha dura europeia, como a francesa Le Pen, o Orbán. Não existiu nenhum clube comparável na esquerda. Na visão de Lula, era a hora disso mudar. Burns também informava que, aspas, a deputada Pamela Jayapal, democrata de Washington, líder da bancada progressista do Congresso, disse que Lula, olha só, ela estava lá, é fonte primária, disse que Lula quer mobilizar forças de esquerda contra a rede internacional de pessoas e movimentos de direita que busca dominar países democráticos. Se Lula havia vencido as eleições de 2022, por que a preocupação? Ou será que era somente vencido por uma agenda anti-Bolsonaro que havia sido propagada, sendo assim a agenda política do Lula ter perdido? Outro ponto curioso apresentado ao longo da reportagem dizia que ele realmente estava nos apelando, né? A deputada americana disse, estava apelando, pedindo à bancada progressista que construísse algo que pudesse combater isso. Então, assim, o que o Lula falou ontem não é nada novo. Não deveria pegar as pessoas de surpresa, principalmente nossa classe política. Eu podia trazer o slide mais bonitinho, né? Que eu usei em vídeo. Destacado. Mas eu trouxe do ato para mostrar, porque eu trago do ato por uma razão. Que dá para provar que eu escrevi, né? Que realmente foi lançado no passado. Pessoal, ano passado, em abril, a gente falou sobre isso. Não tem nada novo no front. Nada novo. Nada novo. Nada novo. E não foi feito nada lá atrás. Não foi proposto nada. Poderia ter tido, né? Um pedido, questionamentos. Questionar o próprio governo, ministro, etc. Tudo mais. Alguma dessas comissões. Quando saem matérias sobre Bolsonaro, quantas matérias não saíram contra Bolsonaro que a esquerda não utilizou? Ou pelo menos não propôs requerimento para explicação. Essa aqui é uma matéria de pessoas que estiveram com o Lula em Washington em fevereiro de 2023, na sua primeira viagem, que ele foi lá lamber as botas do Biden. Ninguém fez nenhum questionamento. Nenhum. A agenda do Lula, a agenda mesmo do Lula globalista, está avançando. E... sabe, é isso que eu digo assim, pô, tá acontecendo muita coisa no Brasil, tá. Mas as oportunidades e os eventos que aparecem, beleza, ano de eleição, entendo disso, né? Às vezes os deputados estão ocupados, montando base, vereador, etc. Mas normalmente eu acho que fica a desejar um pouco, sabe? Vou falar, você é chato mesmo. Você é chato. Pra vocês serem chato com os deputados e aí os deputados tentarem se mover um tiquinho. Eu acho que pelo menos... tenho quase certeza, quase boto minha mão no fogo, que será apresentado em breve um projeto de lei aí para essa questão de ONGs, pelo menos. Isso vai ser apresentado. Quase certeza. Quase coloco minha mão. Não vou colocar porque nunca sabe como é o Brasil. Mas acho que isso vai sair do papel. Mas, pô, a gente precisa realmente começar a se questionar. Pô, até na hora de fazer críticas ao governo, entender o que realmente está se passando. Para criticar com mais incisivo. Aquela crítica que realmente você possa trazer, não só, sabe, não só falar para convertidos, vamos falar assim, e entender realmente o que está se passando no Brasil. Está acontecendo muita coisa, muita coisa. Eu tô meio triste com o desfecho dessa situação do Musk, que para mim tá chegando no desfecho. Não é a primeira vez que acontece uma coisa assim que passa. Por outro lado, eu fico feliz com ver o Bolsonaro. Tá rodando no Brasil, realmente montando base. Esse não tem o que negar, esse aí tá todo mundo vendo. Segue fazendo aí muito, mesmo sem mandato. E o Lula tá na pior. Vamos ver também como é que o pessoal vai aproveitar esse momento do Lula. Tinha um vídeo que eu queria mostrar pra vocês que circulou ontem. Eu fiquei muito surpreso de uma ex-senadora. Eu falei, minha Deus, mas não tem como não comentar esse vídeo nos próximos dias, que ele se encaixa muito em diversos temas diferentes. Como já tá meio longo, eu tô escutando o Sauro chorando. Eu também tô meio cansado. Tô cansado esses dias, né? Mas meio cansado, eu tento ficar mais animado.
Talvez seja o cansaço que me deixa meio triste. Mas é isso. Qual é o meu trabalho? Quer dar um tiquinho mais? Pessoal meu no canal. Tem um Tony Valeu. Tem um Patreon na descrição. E tem o Atlas Brasileiro. Você pode, inclusive, se for assinante, imprima um pedaço, dê para um amigo seu, né, para ele ler. Aquele amigo que você sabe que se preocupa com segurança pública, você pega lá os capítulos e imprime para ele. Se preocupa com economia, algo específico com economia, você imprime e dá para ele. Tá? Não tem para dar, vender e emprestar todos os temas inimagináveis da história do Brasil. Se tem alguém que fica dando pitaco, pitaco, que é o que a gente sabe dar pitaco, muito pitaco, muitos pitacos e opiniões sem nenhuma base. Mas a gente dá pitaco. Tá lá. Fico por aqui. Vou mandar os vídeos que eu dei play lá no canal. E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!